silencioso e rápido. Um vírus desconhecido se espalha pelo mundo. Os primeiros casos de AIDS aparecem nos Estados Unidos em 1981. A doença, que ajudou a moldar a sociedade contemporânea, já infectou 60 milhões de pessoas e causou mais de 30 milhões de mortes. Na época, os chamados grupos de risco viveram um martírio. Além da sentença de morte que recebiam, eram julgados por promiscuidade. Hoje, ainda que não tenham sido derrubados todos os preconceitos, já se sabe que qualquer pessoa que se coloque em situação de risco pode se contaminar e que carinho e afeto não transmitem AIDS. A mudança de olhar sobre a doença é resultado de muito trabalho das ONGs ao longo desses 31 anos. Uma luta que serviu também para mudar a realidade dos portadores do vírus HIV. Hoje, para conversar sobre o trabalho das ONGs na terceira década da AIDS, nós convidamos Veriano Terto Júnior, psicólogo e coordenador geral da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA. Muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio, Veriano. Obrigado, Tchê. Obrigado a vocês pela oportunidade, né? Você faz parte de uma ONG, a segunda ONG, voltada para o atendimento dessas necessidades que surgiam ali ainda nos anos 80, a BIAIDS, né? Então, na verdade, é um arquivo vivo aí, histórico, dessa luta para dar acesso aos direitos dos portadores de AIDS a tratamento, conhecimento, informação. Queria que você trouxesse um pouquinho essa história da BIA, da BIAIDS, e o que você percebe como mudanças primordiais nessa luta contra a AIDS. Bom, a BIA, como tu mesmo colocou, né, ela foi fundada em 86, lá pelo Betinho, né, o Herbert de Souza, justamente como o seu nome diz, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, é uma ONG criada para mobilizar diferentes olhares, diferentes disciplinas, diferentes setores para, em conjunto, numa onda de solidariedade entre esses setores, nós criarmos uma resposta aos desafios impostos pelo HIV/AIDS. Então, essa foi sempre a ideia do Betinho quando criou a BIA, ou seja, criar uma mobilização na sociedade dos diferentes setores para que respondesse à epidemia de HIV. E essas respostas, como qualquer epidemia, mas especialmente no caso da AIDS, que toca em tantas questões delicadas que têm a ver com sexualidade, com sangue. Quer dizer, a AIDS, as epidemias, elas não são somente uma doença, elas são crises sociais, né, onde também entram questões econômicas, questões de direitos, questões morais. Então, é importante mobilizar diferentes setores para que essa resposta seja efetiva. Né? Numa epidemia, em geral, não se resolve somente com um remédio, ou até para chegar no remédio tem que mover muitos outros setores, né? Então, o Betinho, sabendo disso e vendo a gravidade da epidemia e no que ela tocava, ele tenta criar essa resposta, da qual a BIA, vamos dizer assim, talvez a sua materialidade mais significativa. Então, a BIA, desde a sua fundação, buscou seguir essa diretriz, né, do Betinho, que é criar esse movimento de solidariedade, ou seja, trabalhar em conjunto com outras ONGs, com outros setores, mobilizar outros setores, fazer parcerias com universidades, com empresas, com escolas, com outros movimentos sociais, né, e levar para que eles também assumam a questão da AIDS, né, e se crie essa resposta, vamos dizer assim, intersetorial e solidária, né. Bom, a BIA surge, então, como você citou, um momento de crise, né? As epidemias trazem a crise à tona e, sobretudo, uma crise de derrubada de tabus. A AIDS derrubou muitos tabus, né? Exatamente. E a BIA surge num momento crítico dessa crise, né? No momento em que se morria muito rápido, no momento que não existia programa de governo que apoiasse, no momento em que as pessoas saíam do Brasil, as que podiam, para tentar um tratamento caríssimo. O que mudou no papel das ONGs ao longo desses 30 anos, dessa realidade que existia ali nesse momento inicial e que culminou numa crise radical realmente, porque a gente vivencia hoje, que com certeza não é um mar de rosas, mas já mudou muita coisa, né? Como é que você percebe o trabalho e o papel das ONGs pontuando esses dois momentos?
Então, o trabalho das ONGs, ele é um trabalho, vamos dizer assim, pioneiro, porque a resposta à AIDS, ela começa no setor comunitário, né? Antes mesmo que os governos tivessem assumido a AIDS como uma questão, por exemplo, no Brasil, as ONGs já estavam trabalhando com a prevenção, né, distribuindo as primeiras informações que a gente tem, que eram disponíveis sobre sexo seguro, sobre o uso de camisinha, assim como também na questão da assistência, ou seja, acolhendo pessoas, porque no início da epidemia os hospitais rejeitavam as pessoas por causa do preconceito, então eram as ONGs que faziam uma primeira acolhida também, né, e trabalhavam para que os hospitais conseguissem aceitar as pessoas, também e principalmente o ativismo, a mobilização, que seja para criar uma pressão social, para criar consciência crítica social para que os governos começassem a assumir a epidemia. Vamos dizer que essas eram as 3 áreas principais, mas é importante dizer que foram as ONGs que começaram, né, de baixo para cima, quer dizer, do setor comunitário para chegar nas entidades mais nos governos, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, claro, isso mudou um pouco na medida em que, por questões de financiamento até, as ONGs acabaram, vamos dizer assim, dando mais ênfase ao trabalho de execução de atividades, por exemplo, de prevenção, né, até se profissionalizando para poder acessar e gerenciar o recurso, e muitas vezes nós acabamos perdendo alguma da nossa capacidade inicial de mobilização, de criar articulações, né, com outros movimentos em prol de trabalharmos numa ênfase mais executiva, vamos dizer assim, de atividades, mas isso por causa dos esquemas de financiamento. Agora, falando então desse financiamento, hoje essas ONGs contam com quem e com o que para se manter? Então, essa é uma grave questão no momento no Brasil, porque uma grande parte da resposta, vamos dizer assim, comunitária à AIDS, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, ela foi apoiada pela cooperação internacional, ou seja, fundações, agências de cooperação externas, multilaterais ou não, privadas, enfim, que apoiavam as ONGs a partir dos anos 90 também com uma contrapartida de recurso brasileiro, governamental. Mas por conta, né, do chamado sucesso do programa brasileiro, ou seja, que nós atingimos realmente bons resultados na luta contra a AIDS nos anos 90, principalmente a partir dos medicamentos, muitas dessas agências e fundações estrangeiras, elas pensaram, bom, o Brasil já resolveu em grande parte o seu problema, então eu vou levar o meu dinheiro que eu tenho aplicado no Brasil, nessas ONGs, para outras regiões do mundo onde a epidemia é mais grave, e que o trabalho fica mais aparente também, né? Exatamente. E, quer dizer, nós perdemos o financiamento internacional, o que deixou um grande vácuo, porque nem o governo, como também as ONGs, não conseguiram mobilizar tanto recursos do Estado, recursos públicos, como recursos privados de fundações e agências nacionais privadas para cobrir esse vácuo deixado pela retirada da cooperação internacional. Então, as ONGs se viram sem recursos a partir do final dos anos 90, o que se agrava nesses últimos 10 anos, nos anos 2000, né? E então nós realmente temos um problema sério na sustentabilidade da resposta comunitária. Bom, e até para a gente entender qual é a importância desse financiamento, desse apoio, quem busca o apoio das ONGs, como é que é essa demanda, o que espera uma pessoa que vai a uma ONG buscar esse apoio? As ONGs, elas continuaram sendo uma fonte de apoio, até porque assim, a população mais atingida pela epidemia, principalmente nesses anos 2000, é uma população ainda muito sujeita a estigmas e a preconceitos, porque a epidemia continua concentrada, apesar de que todos estão em risco
de se infectar pelo HIV, existem setores que estão mais em risco ou o HIV os afeta de uma maneira diferenciada, né? E aí a gente ainda tem os chamados grupos clássicos, os homossexuais, principalmente jovens homossexuais, mas também as prostitutas, os usuários de droga injetável, pessoas em terceira idade, enfim, que são grupos que usualmente estão fora até da carteira clássica de financiamento das entidades, vamos dizer assim, filantrópicas. Então, é essa população que vem para as ONGs. Então, as ONGs ainda são um lugar de acolhimento das necessidades dessas populações, ainda são um porta-voz, né, da situação em que elas vivem e das suas reivindicações. Então, além de serem locais ainda de produção, vamos dizer assim, de conhecimento, de novidades, que são importantes para o campo da prevenção. A AIDS ainda impõe muitos desafios, quer dizer, trabalhar comportamento, trabalhar sexualidade, trabalhar hábitos em diferentes fases de vida é muito delicado. Então, ainda são as ONGs que criam uma grande parte de métodos e maneiras de enfrentar essas situações, né, mas que hoje em dia, por conta dessa dificuldade de financiamento, ela se encontra bastante ameaçada e eu acho com grande risco de desaparecer. Bom, daí a importância de se falar em políticas públicas e até de parcerias com as ONGs. Eu acredito que as ONGs sejam também uma fonte de apoio para as políticas públicas, né? É uma parceria de mão dupla. Mas eu vou te pedir para a gente ainda não entrar nesse assunto, a gente tem que fazer um rápido intervalo e na volta quero trazer então o seu olhar sobre as políticas públicas, o que precisa melhorar e onde é que as ONGs entram nisso. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o trabalho das ONGs na terceira década da AIDS, com Veriano Terto Júnior, psicólogo e coordenador geral da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA. Veriano, fechei o bloco anterior trazendo a questão das políticas públicas e da importância da parceria com as ONGs, assim como as ONGs precisam do apoio não só para financiamento, mas para N projetos que incentivam e providenciam do Estado. O Estado também, com certeza, lança a mão do conhecimento das ONGs para realizar projetos e também para fazer políticas públicas de fato atuantes. Queria que você trouxesse, então, o seu olhar sobre essas políticas hoje existentes no Brasil, onde elas têm sucesso e onde elas falham, onde a gente precisa melhorar. Então, acho que um grande resultado da resposta brasileira ao HIV foi justamente essa possibilidade de articular tantos setores, né? Que foi uma proposta das ONGs e que acabou se transformando numa política nacional, ou seja, uma característica da resposta brasileira é essa articulação entre governo, sociedade civil, setor privado, né? Que sempre foi uma característica e é isso que garantiu esses bons resultados. Nós conseguimos, por exemplo, colocar um acesso universal aos antirretrovirais justamente numa articulação, numa aliança entre esses diferentes setores. É por isso que hoje em dia no Brasil nós temos um acesso universal antirretroviral e ele foi pioneiro e trouxe bons resultados com queda de mortalidade em até 50% em casos de AIDS. Então isso é um sucesso. Então assim, a gestão aqui no Brasil ela foi bem sucedida na medida em que também a gestão governamental, né, ela foi bem sucedida na medida em que também as ONGs estavam participando e havia um apoio, vamos dizer assim, social, né, articulado e mobilizado por essas ONGs. Por isso que a gente diz até hoje que uma boa gestão depende também de uma boa sociedade civil bem articulada. Mas não é isso mais que a gente assiste, né? A partir do momento em que também nós assistimos essa derrocada, vamos dizer assim, das ONGs, nós também assistimos uma perda de qualidade na gestão
da política em AIDS, né? Nós continuamos a ter, os últimos resultados assim de pesquisa já começam a ser um pouco alarmantes, tipo, já começam a demonstrar uma certa decréscimo no uso do preservativo, né, que no Brasil sempre foi um tanto alto. A nossa epidemia ela está estabilizada, não se poderia nem chamar em estabilização, mas nós ainda temos resultados, vamos dizer assim, preocupantes, que podem estar estáveis, mas que são preocupantes, tipo 12 mil mortes de AIDS por ano, né? Num país que tem acesso universal a medicamentos, isso é preocupante. Enfim, entre outros números que nos assustam. Então, mostrando o quanto nós ainda temos que avançar, mas a gestão, né, as políticas públicas governamentais não estão conseguindo resolver essas questões, na medida em que também as ONGs se encontram cada vez mais paralisadas para também pressionar para que que políticas, né, e que ações possam ser efetivadas e nós mudarmos a situação atual. Então, é um momento bastante delicado, né, onde, enfim, temos ainda um índice de mortalidade alto, não conhecemos exatamente quem morre de AIDS, né? Sabemos que essas mortes de AIDS estão relacionadas ao HIV, mas também a co-infecções, ou seja, o HIV junto com tuberculose, o HIV junto com hepatite, né, com outros agravos, né, que estão relacionados à miséria. Então, nós precisamos ainda avançar muito, né, e conseguir realmente deter a epidemia em grupos que estão assim muito vulneráveis, como jovens homossexuais, como pessoas de terceira idade, mulheres, né, os homossexuais. Então, assim, os desafios continuam muito fortes, né? E com esse paradoxo que temos os resultados, temos bons resultados. E esses bons resultados geram um descuido que traz um resultado negativo, e né? como mantê-los, como ampliá-los, né? Como fazer com que eles efetivamente cresçam, né? E o Brasil necessariamente não tem uma falta de recursos, né? Nós temos milhões de reais que estão do governo, que vem de Brasília para estados e municípios e que estão presos, né, nas gestões locais sem conseguirem ser gastos, né, por amarras, por questões burocráticas, né? Principalmente o dinheiro das ONGs e com a população precisando, né? Então, e com esses números que eu te coloquei. Então, é um paradoxo. Então, e nós, nesse momento, sem recursos, né? Completamente enfraquecidos para pressionar para que esse recurso seja liberado e chegue onde ele tem que chegar e traga melhorias. Urgência merecida e necessária, para todos, né? Então, é um momento muito, muito difícil. Agora, você trouxe para mim uma informação que me chamou a atenção, que eu acho que é importante trazer esse destaque, que é com relação ao fato de, no momento em que se tem o tratamento e que a AIDS fica menos visível, né? Ou seja, antigamente se tinha a cara do Cazuza, era demonstração do que a AIDS fazia com o seu doente. Hoje, o soro positivo, ele convive naturalmente, ele pode viver com qualidade de vida, inclusive se ele tiver acesso a esse medicamento de uma forma criteriosa e contínua. Os jovens hoje são os principais afetados pela epidemia de AIDS no mundo, apesar de haver uma estabilização dos números razoável, os jovens continuam crescendo sempre mais por conta de não terem talvez vivido esse momento da AIDS em que o paciente ficava realmente debilitado. Como trabalhar isso entre os jovens que têm tanto acesso à comunicação e à informação hoje pela internet, mas ao mesmo tempo não têm essa noção do risco de fato de ser contaminado pela AIDS? Veriano, como é que as ONGs trabalham, em especial com os jovens hoje? Veja só, os jovens, eles até, desde que haja uma mensagem adequada às suas determinadas situações, ou seja, quando a gente fala em população jovem, é importante distinguir que a gente não está falando, não existe o jovem, né?
Existem meninas, existem meninos. As meninas principalmente, né? Hoje o maior número de contaminação está entre jovens mulheres, né? Existem variáveis de classe, quer dizer, existem jovens de classe média, jovens pobres, jovens do interior, jovens das grandes cidades, jovens dos subúrbios, quer dizer, das comunidades, são diferentes necessidades, vamos dizer assim. Então, entender toda essa dinâmica com todas essas variações é algo que exige uma atenção e uma delicadeza bastante grande para poder adaptar essas mensagens, né? Então, alguns jovens, alguns desses setores são particularmente os mais vulneráveis, justamente são aqueles que sofrem mais estigma, como os jovens homossexuais, né? Isso é tão evidente que até nós, por exemplo, esse ano tivemos que nos mobilizar contra censura, né? Apesar de que o governo diz que não houve censura nas campanhas do Carnaval desse ano, para nós foi uma censura, porque houve uma campanha lançada. A campanha do Carnaval era dedicada a essa população, a esse segmento, que é o segmento onde a epidemia mais cresce, e a campanha foi suspensa, né? Ela chegou a ser lançada e foi suspensa de uma maneira bastante estranha. Mas onde a gente fica ali... Como era a campanha? Desculpa, vereador. Era uma campanha que ela chegou a ser lançada, né, na Rocinha, inclusive, mas ficou 2, 3 dias na internet, e era para ir para a TV, enfim, mas que mostrava uma situação muito inocente entre 2 meninos conversando sobre o uso da camisinha, onde ficava subtendido uma situação de que eles poderiam transar, né? Mas usando a camisinha. Mas com uma fadinha que chegava e trazia uma camisinha para eles e tal. Então isso nos mostra assim ainda a dimensão do estigma relacionado a temas que alguns tabus ainda não foram derrubados, né? Como falar de juventude, falar de homossexualidade, falar de camisinha. Esses 3 elementos ainda causam escândalo, ainda causam reações. E isso mostra ainda a dimensão do estigma, mas justamente é o grupo mais afetado, é onde a epidemia está mais crescendo, é o grupo que mais sofre bullying nas escolas, é o grupo que mais evade da rede escolar, então é o grupo que tem, portanto, também menos acesso à saúde, está menos desconectado de redes de apoio social e psicológico. E, claro, ele se torna vulnerável ao HIV como a uma série de outras doenças, assim como a toda uma sorte de violências, inclusive do próprio governo, porque nós identificamos, enquanto ONGs, uma violência do governo ao suspender a campanha. Foi, para nós, uma violação dos direitos desses jovens de ter acesso a uma informação segura, tranquilizadora e aberta. Então, isso demonstra assim, o quanto a AIDS ainda é um problema que mexe, né, com os tabus, como a gente está colocando, e que, enfim, exige realmente muita coragem, muita determinação para ser enfrentado. Nós já tivemos mais coragem no Brasil para enfrentar a AIDS. E numa época que era bem complicado, né, acreditar que se sobreviveria à doença. Nós fomos um país em que conseguimos fazer, por exemplo, esse programa de acesso universal a medicamentos, quando o mundo inteiro dizia que o Brasil não teria condições de fazê-lo. Nós efetivamente implementamos o programa. Nós somos um dos primeiros países que colocamos abertamente a fala sobre camisinha na televisão, mostramos o preservativo, campanhas bastante abertas em termos de sexualidade, como aquela do Braulio, enfim, que foram campanhas muito ousadas e que marcaram, né, fizeram com que o Brasil se tornasse conhecido no exterior como um país que realmente enfrentava a epidemia. Hoje em dia nós estamos bem menos corajosos, né, muito mais suscetíveis, usando censura, né, sem conseguir fazer campanhas que realmente são ousadas, que trabalham, que vão na carne, né, do problema. Então isso coincide com esses números preocupantes, né, de ainda uma taxa de mortalidade alta, apesar e uma longa estrada ainda para se trabalhar até dentro
do próprio idealizador dessas campanhas, né, de todas as organizações que trabalham nesse aprimoramento. Isso. Né? Uma ausência, a filantropia nacional privada, ela praticamente não coloca nada em AIDS, quer dizer, as fundações nacionais privadas de bancos, de empresas, elas preferem não trabalhar com temas de saúde, em uma grande parte, em especial quando saúde tem a ver com esses grupos mais estigmatizados, então realmente é um momento difícil. E eu vou terminar o programa deixando essa reflexão no ar, né? Porque às vezes a gente trazer esse tipo de informação que você está trazendo para a gente aqui também faz uma reflexão, obriga que todos nós pensemos em como melhorar isso, manter o que a gente teve de avanço, mas também aprimorar cada vez mais esse olhar sobre essa doença que continua sendo grave para a política pública de saúde brasileira, porque de fato muitos brasileiros ainda precisam desse incentivo às ONGs e também acesso a esse tratamento. Veriano, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, foi um prazer conversar com você. Obrigado a vocês pela oportunidade de conversar um pouco. E obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode enviar comentários para canal@fiocruz.br. A gente fica por aqui e eu espero você no próximo programa. Até lá!